www.youtube.com/Thiago Namastê. Ayurveda gratuito e inteligente ao seu dispor. Muito bem, então agora a gente vai falar sobre o micro-ondas. O micro-ondas você pode claramente entender como um dos principais vilões um dos principais vilões da nossa saúde moderna, ok? Nossa sociedade moderna fica facilmente doente a partir de um trio da pesada: micro-ondas, congelador e, em um certo sentido, geladeira. A geladeira é menos mal. Vamos ficar falando assim do pior dos piores, que é o micro-ondas. Por que o Ayurveda entende que o micro-ondas é tão ruim para a saúde humana? E por que no Ayurveda você deveria deixar o teu micro-ondas apenas para secar os seus sapatos? Porque o Ayurveda entende que a base da saúde é prana. Prana é a forma de organização da matéria no nível molecular e submolecular. Ele é mais que isso, mas a gente consegue... hoje em dia já tem um monte de coisa na moda daquele cara que filma os cristais da água, quando você põe o nome de amor perto, quando você põe o nome de ódio perto. Você já viu essas experiências? Se chama Omoto, sei lá. O que importa é o seguinte: assim como as plantas, assim como os seres humanos, a comida ela também recebe impressões do que a gente faz ao redor dela. Por exemplo, se a gente está cozinhando e está discutindo com alguém, aquela comida vai gerar uma organização espacial mais agressiva, e quando entrar no teu sistema, aquilo dali vai gerar sentimentos e emoções mais agressivos. Se uma pessoa está cozinhando com amor, que é o que a gente costuma dizer, comida da mãe, comida da avó, qualquer coisa nesse sentido, qual é o principal ingrediente? É o amor. Como é que a medicina bioquímica cartesiana vê isso? Isso não faz o menor sentido. A única coisa que o nosso corpo precisa são vitaminas, proteínas, aminoácidos, etc. e tal, ok? Mas na perspectiva do Ayurveda, uma alface com muito amor é diferente de uma alface com muito ódio. Um leite com muito amor é diferente de um leite com muito ódio. Um leite esquentado no micro-ondas é diferente de um leite esquentado na panela. Por quê? Porque o micro-ondas é como se fosse um show do heavy metal mais trash que você puder imaginar, durante um período, assim, às vezes de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, fazendo com que o sistema de organização de prana daquele alimento ficasse irreconhecível ao teu sistema. Imagina que tudo que entra no nosso corpo, ele tem que passar por um leitor de código de barras. O nosso sistema tem que conversar com aquela molécula ali e falar: eu te reconheço, eu sei como te digerir, certo? Agora imagina que nesse código de barras você pegou e deixou ele todo zoado. Você pegou aquilo e rabiscou completamente com pilor em cima. Você vai conseguir ler alguma coisa daquele código de barras? Não. A princípio você pode falar que o código de barras não foi alterado, mas a organização daquele código de barras foi inviabilizado como um processo de reconhecimento. Ficou claro até aqui? Então, o que a gente precisa entender que no Ayurveda não é uma questão só da quantidade de vitaminas, nutrientes, etc. que você consegue checar no laboratório de uma maneira em número de moléculas. A organização espacial da estrutura bioelétrica ao redor dessas moléculas para o Ayurveda é fundamental, ok? Da mesma forma que o nosso corpo, se nesse momento o fluxo de prana instantaneamente parar de fluir no meu corpo, acontece o que a gente chama de morte. Nesse instante, a quantidade de aminoácidos, não sei o que e tal, no meu corpo estaria relativamente muito idêntico no microscópico. Mas na perspectiva da Ayurveda, o impacto do quanto de saúde tem ali disponível é baixo. Tem vezes que a gente come uma quantidade relativamente pequena de comida e a gente se sente muito satisfeito. Tem vezes que a gente come uma quantidade muito grande de comida e mesmo assim a gente não se sente satisfeito. Então, por exemplo, qual é a regra básica de hoje em dia da alimentação
urbanoide. A pessoa come tudo de prateleira de supermercado, guardada na geladeira e esquentada no micro-ondas quando não foi para o freezer no meio do caminho. Isso tudo para o Ayurveda é formas de você perder a vitalidade daquele alimento. Numa linguagem mais simples, aquela história de assim, verdura fresca faz mais bem do que verdura guardada na geladeira. Você já escutou esse tipo de coisa? A gente deve comer alimentos frescos. O que a gente está falando em termos, na linguagem do Ayurveda, esse atributo do fresco? A gente está falando do prana. Por exemplo, quando a gente bebe água de um rio e bebe água mineral, qual é a diferença? Quando a gente chega numa casa que está fechada há muito tempo e numa casa que está normalmente aberta e pegando vento e sol, todos esses, luz solar, ar fresco, todas essas coisas, água em movimento, tudo isso faz com que a gente tenha maior sensação de prana, de vitalidade no nosso corpo. Quando a gente come coisas com baixo nível de prana, coisas que são enlatadas, que tem muitos conservantes, que foi muito deixado parado numa caixinha durante muito tempo, eles perdem a capacidade de que o nosso corpo reconheça aquilo como algo vivo. É que nem você chegar em casa depois de uma semana fora e você vê o estado da plantinha que ficou lá. Aquela plantinha, por não ter recebido cuidado, ela ficou morta. Ela ficou sem vitalidade. Entende? Então, os alimentos, eles também têm essa vitalidade disponível nelas ou não. Como é que a gente faz para ter um bom nível de disponibilidade de energia nessa nossa vida urbana? Dificilmente a gente vai conseguir viver sem geladeira. A pessoa tem que ser um Ayurveda muito radical para conseguir viver sem geladeira. Então, para um Kapha é ideal viver sem geladeira porque ele vai ser obrigado a todo dia ir no mercado. Ele vai ser obrigado a ter todo dia coisas frescas. Ele vai ter a obrigação todo dia de se mover. E ele nunca vai ter na geladeira coisas que estragam rápido ou coisas que são muito leitosas. Todos os laticínios que o Kapha adora, se não tiver geladeira na casa dele, não vai ter chocolate na geladeira, não vai ter doce de leite, não vai ter um monte de coisa que a gente mantém comestível, porque a geladeira fica mantendo aquilo dali não estragado. Mas dentro do Ayurveda existe uma diferença entre o saudável, o comestível, o não estragado e o estragado. O saudável é aquilo que está fresco e que está cheio de prana. O comestível é aquilo que ainda tem um nível de prana, mas ainda não é aquela coisa que você come e fala, ah, que maravilha. O não estragado é aquilo que você come, aquilo não faz exatamente mal a você, mas se você tiver com processo metabólico, aquilo já tem uma grande chance de te dar uma zica. Você comeu, aquilo te fez mal, mas a outra pessoa comeu e não fez mal a ela. Entendeu? E quando está estragado é que dificilmente qualquer pessoa que comer aquilo não vai ficar ruim. A pessoa tem que estar com acne muito surreal, certo? Então a ideia é a seguinte: sempre que o micro-ondas é ligado, ele pega a molécula de água daquele lugar ali, que é a base de sustentação de qualquer alimento, e chacoalha aquilo como se você pegasse e botasse numa máquina de lavar a potência máxima que você conseguir imaginar. O micro-ondas não foi desenvolvido para aquecer comida de astronauta. Quantos astronautas você já viu saudáveis? É claro que o astronauta vive em condições fisiológicas extremamente agressivas, com vata realmente para além da estratosfera, certo? Mas depois as pessoas naturalizaram o micro-ondas como sendo uma ferramenta prática de vida Estados Unidos, que vive todo mundo doente, sem energia, depressivo, ansioso, que depois você tem que tomar mais remédio, que aquilo dali cria um ciclo. Você começa comendo comida sem vitalidade, continua tendo uma rotina que é na frente da televisão, continua tendo uns padecimentos, indo no médico para te dar medicamentos que vão apenas tratar dos sintomas e não das causas. E você vai cada vez mais ficando obeso, cada vez ficando mais desanimado, cada vez ficando mais estressado, cada vez ficando mais depressivo, certo? Então, para o Ayurveda existem
algumas fontes importantes de prana na nossa vida. Uma é através da alimentação, outra através do descanso, outra é através da respiração e o outro é através do contato com a nossa natureza divina. Basicamente, você pode chamar de comida, sono, atividades físicas e coisas que fazem que o nosso sistema circule energia melhor, como a respiração, e estados meditativos. E aí tem gente que inclui o sexo, tem gente que diz que não. Mas, basicamente, sem essas atividades, a gente não consegue renutrir o nosso corpo do desgaste físico. Ok? Então, por exemplo, eu estou falando aqui agora, minha garganta está seca, eu preciso de água para que o fluxo de prana na minha garganta fique correndo de uma maneira saudável normalmente. Quando você toma uma água de coco, imediatamente teu corpo fala assim, porque aquilo dali é muito prana encapsulado dentro do coco, ok? Quando a gente usa as coisas no micro-ondas, mesmo que elas sejam muito saudáveis dentro de uma perspectiva ainda Ayurveda de Vata, Pitta e Kapha, aquilo dali não traz o fundamental que é a prana. Então, por isso que no Ayurveda a gente evita ao máximo comer coisas que foram esquentadas no micro-ondas, que ficaram no congelador, que tiveram enlatados com muitos conservantes, coisas que têm muitos corantes. Tudo isso diminui a nossa capacidade de reconhecer como extrair vitalidade daquele alimento. Ok? Então, para o Ayurveda, você pode comer a comida mais saudável, mas se ela tiver desorganizada num nível energético que está em volta das moléculas, o nosso corpo não consegue digerir ela. Basicamente, o nosso corpo é um grande complexo de prana que precisa conversar com prana para isso poder se tornar um. Se o nosso corpo está aqui e essa coisa é algo que ela não consegue se encaixar, isso fica batendo, fica tentando reconhecer como ler aquilo, que nem a pessoa no supermercado querendo ler a barra e não funciona, e não funciona, e não funciona. O problema é que isso, ao longo do tempo, esse esforço da pessoa, do nossa fisiologia tentar digerir aquilo, tentar reconhecer aquilo, é tão grande que a gente gasta muito mais energia para digerir aquilo, no final não digere, não consegue extrair energia daquele alimento, e a gente gastou energia no processo digestivo e não recebeu de volta da digestão. Por isso que as pessoas vivem tão como zumbis. Elas estão comendo o que o nutricionista diz, mas o nutricionista, a princípio para ele, esquentar no micro-ondas não tem o menor problema, certo? Só que o Ayurveda é uma medicina de vitalidade. É uma medicina que não está procurando só que o teu tecido esteja com nível de cálcio ou ferro, ou zinco ou qualquer coisa assim. Se no Ayurveda todos os teus sintomas, todos os teus sinais clínicos estiverem ok, e você virar e falar o seguinte, eu me sinto desvitalizado, eu me sinto sem energia, para o Ayurveda você está doente. O contrário também, em um certo sentido, é verdade, mas deixa isso por enquanto de lado, que o objetivo aqui não é falar desse outro aspecto, é só a gente falar que na nossa alimentação a gente quer vivenciar vitalidade do alimento e não só componentes químicos. E o micro-ondas é o principal destruidor de vitalidade dos alimentos que a gente tem na nossa vida cotidiana. Ficar assistindo TV, ficar na frente do celular, ficar num ambiente com muito barulho, tudo isso diminui a nossa capacidade de absorver prana dos alimentos. Por isso que a gente fala para as pessoas comerem em um ambiente mais sossegado, onde ela esteja com mais conexão com a comida. Mas essa história do como comer, já tem outros vídeos meus falando sobre esse aspecto. Eu queria falar nesse vídeo agora mais esse ponto. Micro-ondas, em algum grau congelador, comidas enlatadas que tenham muitos conservantes, etc. e tal, dificultam o nosso processo de absorver a vitalidade daqueles alimentos, ainda que a princípio eles possam ser saudáveis. Ficou claro? Sim? Ótimo. E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail ou do Facebook abaixo. Namastê!